Um jovem feiticeiro que, apesar de ter a fama de ser bem revoltado com a vida e estressado, acabou se apaixonando à primeira vista por uma elfa que estava sendo vendida em um leilão, e ele resolveu gastar toda a sua fortuna para poder comprá-la, e com o tempo ambos começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Mao no Orega Doreerufu Yomeni Shitandaga. Só lembrando que o nome do anime também estará na descrição do vídeo. A história começa com essa jovem dama sofrendo nas mãos desse estranho sem rosto, até que em certo momento quem aparece é justamente nosso protagonista, chamado Zagan. Rapidamente ele deletou o bandido da história, mas a garota acabou desmaiando com o que viu, deixando o coitado sem saber o que fazer agora. Ele até tentou consertar as coisas por ali, na tentativa de fazer com que ela pensasse que fosse só um sonho quando acordasse, e ele percebeu que ela estava associada à igreja que era inimiga dos feiticeiros por causa da cruz que ela carregava. Quando ele tentou enviá-la para a estrada, um amigo dele acabou aparecendo, chamado Barbatos, e o mesmo percebeu que aquela jovem tinha quantidade razoável de mana, mas Zagan a enviou logo para a estrada para que alguém a encontrasse. Barbatos revela que um dos arquidemônios acabou falecendo, deixando o posto aberto, e haveria um grande leilão que leiloaria os itens deixados pelo antigo arquidemônio. Na cidade em si, Zagan percebeu uma movimentação estranha dos guardas, e não demorou para vermos ambos chegando finalmente no local onde o leilão aconteceria. Lá tinha algumas celebridades na parte da feitiçaria, e pelo que essa loira disse, o nome de Zagan estava na lista para ser o próximo arquidemônio. O último item do leilão foi então anunciado, e no instante que tiraram a manta que estava cobrindo essa pessoa, o protagonista rapidamente sentiu algo diferente dentro de si. Ela era uma elfa, mas infelizmente tinha um olhar de quem já não estava mais naquele mundo. E antes que o apresentador de fato abrisse os lances, Zagan deu 1 milhão de moedas de ouro como lance. E era tudo que ele tinha. Ele sentiu que finalmente tinha encontrado o que ele buscava há um bom tempo, e chegando perto dela, nem ele sabia como falar com ela agora. Aquela coleira prendia a mana que tinha dentro dela, e impedia também que ela fugisse de seu proprietário, mas ninguém ali sabia como tirá-la também. Infelizmente, Zagan acabou falando algo que causou um grande mal-entendido, devido ao seu jeito maquiavélico de falar. E finalmente vemos ambos no castelo dele agora, e inclusive não fazia ideia também de como falar com uma garota, apesar de ele ter pensado em alguns meios para se comunicar, e acabou puxando o assunto foi ela, e ela acabou perguntando para ele de que forma ela seria deletada da história. Claramente ele não tinha a mínima intenção disso, mas ela pensou que seria deletada por causa dos objetos que ele tinha ali que de fato eram bem suspeitos, mas descobrimos que era do antigo proprietário do castelo. A divina dama se apresentou como Nefélia, mas descobrimos que ela não tinha sobrenome, e ele tinha permissão para podê-la chamá-la de Nefi. Além disso, descobrimos que ela não tinha sobrenome porque ela era considerada uma criança amaldiçoada, e ela perguntou por qual motivo então ele tinha comprado ela. Apesar de ele ter ficado calado com relação a isso, ele pensou que era justamente pelo fato de estar apaixonado por ela e queria tê-la para ele. Depois disso, ele resolveu escolher um quarto para que ela pudesse dormir, e logo ele percebeu que ela passou por maus bocados durante sua infância por causa de algo que ela tinha dito recentemente, e o mesmo aconteceu com ele também. Zagan disse que precisava dela, deixando a divina dama surpresa por causa disso, e finalmente eles foram buscar um lugar para que ela ficasse. Apesar dos mal entendidos, vemos uma cena deveras interessante devido ao descuido da bela donzela, e meu coração já começou a acelerar só por causa disso. Misericórdia, eu sou muito besta pra essas coisas, cara. Chegando no quarto, era um local que fez ela pensar rapidamente que seria seu fim agora, e quando ele jogou uma pequena magia lá dentro, ela ficou ainda mais horrorizada com o poder destrutivo dele. Quando ela foi para a sacada, ela acabou pedindo permissão para ficar exatamente naquele quarto, justamente por ser o quarto que o próprio mestre dela escolheu. Com esse sorriso, eu confesso que eu fiquei encantado com essa princesa, que linda, cara. Na manhã seguinte, Zagan não conseguiu dormir já que ela esteve sempre ao lado dele, e quando ela despertou, seu mestre chegou com algumas coisas para que eles pudessem comer. Para piorar, ele não sabia nem como responder ao bom dia que ela tinha dado, de tão antissocial que esse feiticeiro era. Ambos estavam comendo a mesma coisa, mas ela acabou achando estranho ele estar comendo a mesma coisa que ela, finalmente percebendo que a comida era simples demais. Por ele ter comido isso durante sua vida inteira, para ele era normal, e ela perguntou se deveria preparar alguma coisa para ele então, deixando o jovem feiticeiro completamente ansioso para comer a comida feita por ela. Quando eles foram para fora para comprar algumas coisas, ele não tinha dinheiro nem para a carruagem, e achou melhor ir andando, mas pouco tempo depois eles ouviram o antigo dono da carroça sendo assaltado por alguns bandidos. Quando Zagan percebeu que a divina dama estava completamente assustada com aquilo, ele resolveu mostrar para ela que não tinha com que temer com ele ali. No instante que os bandidos atacaram Zagan, ele rapidamente deu um jeito no primeiro somente com um peteleco, até que um feiticeiro que estava com os bandidos apareceu também. O que estava com os bandidos pensou que iria finalizar o protagonista, mas ele tomou o controle do círculo dele e finalizou o inimigo na mesma hora, fazendo com que os outros corressem de medo. Depois disso, ele acabou sendo contratado como escolta e foi pago por isso, e não é para menos que as pessoas ficariam encantadas com Nefi. Na carruagem, ela perguntou por que ele tinha salvo aquelas pessoas, já que não era do feitio dele, e ele acabou falando algo que deixou
deixou ela contente, mas do jeito maquiavélico dele mesmo. Já na cidade, ele achou melhor comprar algumas coisas para Neffy, até que eles chegaram a uma loja de roupas, e logo a atendente foi vestir algo na Divina Dama. Digamos que o que ela vestiu primeiro deixou tanto Zagan quanto Neffy completamente envergonhados, e a situação só piorava com o tempo. Eu não vou negar que o sorriso quase não sai da minha cara enquanto eu tô assistindo esse anime. Na segunda tentativa, ela finalmente colocou uma roupa mais apropriada, e devido à situação que ela tinha passado, finalmente ela expressou seus gostos do que ela queria, no caso a Neffy. Na saída, a atendente disse que era bom que ela tinha um mestre que cuidava tão bem dela, e eles foram a uma loja de ferreiro para tentar tirar a corrente que prendia sua serva, mas infelizmente ele não podia fazer isso, e ainda poderia ter um feitiço que poderia acabar deletando Neffy da história, e era melhor ele remover aquilo com a chave original, mas ninguém tinha isso. Descobrimos depois que Zagan salvou esse ferreiro em certo momento de sua jornada, mas ele sequer se lembrava disso, e saindo dali ele percebeu que muitas pessoas estavam sendo boas demais com ele. Na próxima parada, eles pararam para comer alguma coisa, e ela perguntou se ele não achava que ela iria fugir se ele tirasse sua coleira, mas ele ainda estava disposto a fazer isso. Em certo momento, a Divina Dama revela que nunca pensou comer aquilo um dia, e tanto ela quanto ele realmente eram iguais um ao outro nesse sentido. No instante que ela tentou comer, ela acabou ficando envergonhada por errar o alvo, mas achou simplesmente incrível o sabor de um simples tomate. O mesmo aconteceu com o Zagan também, e eu só ria quando via isso acontecer, até que ele foi privilegiado pela Divina Dama dar comida para ele. Cara, que cena simplesmente linda, mano. Para melhorar ainda mais, ela perguntou se ele iria permitir que ela fizesse coisas que seriam úteis para ele, e é claro que ele permitiria. Agora era a vez dele retribuir o favor de antes, até que eles perceberam que as pessoas do bar estavam olhando para eles. Essa cena fez várias brabuletas mexerem na minha barriga agora. Fazia tempo desde que eu não me sentia assim assistindo um anime. Depois disso, vemos essa jovem cavaleira, e foi ela quem foi salva pelo protagonista de uns dias atrás, até que o Papa dali apareceu dizendo que Zagan era o responsável pelos sequestros que estavam acontecendo. Claro que ela sabia que isso era mentira, mas resolveu ficar encarregada de ela pessoalmente ir deletá-lo da história. Nesse instante, vemos um pouco do passado do jovem protagonista, e ao ver que o café da manhã estava pronto para ele, eles finalmente foram fazer sua refeição. Ao ver que o pão tinha sido feito por Neffy, ele ficou simplesmente admirado, mas Neffy tinha feito somente uma porção para ele, e nem tinha preparado cadeira para ela também. Consequentemente, ele chamou ela para se sentar junto a ele, até que ela finalmente foi, mesmo ambos estando com muita vergonha. Eu simplesmente não consigo aguentar tanta fofura, cara. Ela é muito linda, mano. Para melhorar ainda mais, ela resolveu se vingar dele também. Na biblioteca, ele estava estudando sobre feitiços, e acabou explicando um pouco para ela como tudo isso funcionava também. E é claro que eu não preciso explicar para vocês como isso funciona, até porque pode acontecer de você querer reproduzir isso em casa e pode acabar se decepcionando, mas é só você que fez errado mesmo. Mas basicamente dá para tomar o ciclo mágico se ele não estiver sido feito corretamente ou alguma coisa parecida com isso, e qualquer um que souber os princípios da feitiçaria podem utilizá-la. Nessa conversa, eles acabaram se aproximando ainda mais um do outro, e quando ela perguntou para que ele pretendia usar esse poder, ele percebeu que nunca tinha parado para pensar nisso antes. O motivo era talvez para que ele sobrevivesse, já que ele passou por vários perrengues quando criança, até que ele foi capturado por um feiticeiro e quase foi deletado da história devido a isso. Em certo momento, ele sentiu que alguém entrou em seu território e foi averiguar o que essas pessoas queriam. Infelizmente, era aquela jovem da igreja de antes com alguns seguidores. E Zagan reconheceu aquela jovem dama do dia que ele a salvou daquele agressor. O protagonista apenas lançou um feitiço de aviso, e só com um golpe ele acabou com um deles, mas ainda o deixou com vida, e o segundo também foi fácil demais derrubar. Ele não acabou com eles ali porque ele simplesmente não quis, pois poder para isso ele tem de sobra, mas ele não acabou com ninguém porque não queria assustar Neffy também. O nome dessa garota é Shastiel, e a mesma começou a dar mais trabalho para o jovem protagonista, que apenas evitava os ataques dela. As pessoas julgavam que os feiticeiros eram simplesmente os vilões da história, mas na verdade não era bem isso, e em certo momento Zagan se viu encurralado pela garota, e ela perguntou se ele poderia fingir que foi deletado por ela. Isso porque a igreja iria perseguir ele até que ele realmente desaparecesse da história, reconhecendo que ela estava arriscando muito para poder passar essas informações para ele. E isso tudo era justamente porque ela não esqueceu do dia que ele salvou a vida dela, até que Neffy apareceu repentinamente e quase foi acertada por um dos inutilizáveis. Para salvar sua serva, quem se sacrificou foi justamente Zagan, e isso despertou uma ira enorme em Neffy que ninguém esperava, nem mesmo eu. E eu tô arrepiado até agora só pra você ter uma noção. Rapidamente ela fez com que a escória de antes simplesmente quase fosse deletada da história, se não fosse pelo protagonista que a impediu no último instante. A sós no castelo, ela revelou que aquilo que ela usou não era feitiçaria, e ele a confortou dizendo que ela não precisava ficar preocupada. A Divina Dama acabou perguntando se ele não achava ela perturbadora, mas era claro que não, e aquele poder era conhecido como misticismo, ou magia. Ela era a única que conseguiu usar esse poder na raça dos elfos, pelo menos na vila dela, por isso ela era considerada uma criança amaldiçoada. E certo dia a aldeia dela foi atacada e os aldeões disseram que era hora dela retribuir o favor de eles terem permitido ela viver por tanto tempo. Em outro dia, a aldeia deles foi invadida e ela sequestrada, mas ela
ela ficou completamente feliz em ver os outros serem deletados da história, justamente por causa da enorme dor que ela tinha sofrido. Eu confesso que eu fiquei bem triste ao conhecer a história dessa princesa, ela não merecia isso. Zagan mostrou uma completa empatia por ela, e ainda disse que faria pior se fosse ele. Além disso, do jeito dele ele tentou confortá-la também. Quando ela perguntou se realmente tinha permissão para ficar ali com ele respondeu que sim, e que já não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Receba, papai! É nessas horas que a gente vê quando o homem é homem de verdade. Isso nos animes, claro. Isso acabou fazendo com que a divina dama se desmanchasse em lágrimas logo depois, sendo confortada nos braços de seu querido e amado mestre. Se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o seu like para que eu possa trazer a parte 2 dessa narrativa. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!